O livro do Deuteronômio, no capítulo 4, versículo de número 39. Portanto, reconheçam este fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra, e não há outro além dele. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Gostaria de convidar todos a orarmos. Deus, nós te agradecemos por Cristo Jesus, pela sua palavra revelada na pessoa de Cristo, pelo seu caráter revelado em Cristo Jesus, e também pela sua palavra escrita e inspirada nas Escrituras. Nós pedimos para que o seu Espírito Santo esteja iluminando o nosso entendimento, dando concentração, dando sabedoria, dando discernimento, para que nós possamos estar aprendendo mais a respeito dessa maravilhosa notícia, dessa maravilhosa mensagem do Evangelho, dessa mensagem do Natal, que é essa mensagem de que o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor Deus se fez homem e veio até nós. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e já agradecemos. Amém. Podem todos tomar os seus lugares. O Natal ele está totalmente relacionado à doutrina da encarnação. O Natal ele já se tornou uma festa cultural, certo? Hoje você não precisa ser cristão para comemorar o Natal. Chega nesse período do ano, aquele negócio, passou o Halloween, você já começa a ver ali mercado, as lojas, trocando a sua decoração e colocando a decoração natalina, colocando luzes, colocando várias outras decorações e virou algo cultural. Mas, assim como acontece com o cristianismo, que também se tornou cultural, muitas vezes, quando algo se torna cotidiano, algo está enraizado na nossa cultura, muitas vezes nós perdemos o real significado daquilo. Nós nos acostumamos, assim como nós nos acostumamos a dirigir. Sempre que nós tiramos a nossa carteira, aprendemos a dirigir, no começo a gente fica todo concentrado. Eu tenho que dar seta, eu tenho que parar, eu tenho que frear, eu tenho que trocar a marcha. Depois você faz no automático. Tudo que na nossa vida que nós fazemos repetidamente, nós vamos transformando isso em algo normal. E isso também acontece com o Natal. Muitas vezes nós, por mais que nós tenhamos esse contato cultural com a mensagem do Natal, e mesmo esse contato cultural, ele fala a respeito da encarnação. Quando nós falamos a respeito do Natal, não é comum pessoas que não são cristãs lembrarem do presépio, lembrarem da manjedoura, do menino Jesus, mas ainda assim, mesmo que essas imagens venham à nossa cabeça, quando nós falamos a respeito do Natal, nós precisamos tomar um cuidado para que nós não tornemos a mensagem do Natal algo cotidiano, algo banal. A mensagem do Natal, ela é de extrema importância para as nossas vidas. Ela deve nos deixar perplexos, assustados, assombrados. Ela deve trazer um deslumbramento nas nossas vidas. E hoje eu quero te convidar, junto comigo, a estarmos olhando não apenas para os evangelhos em si, mas para toda essa história, que não começa em Mateus, Marcos, Lucas, João, mas que começa lá no livro do Gênesis. E ao longo de toda a história, por milhares de anos, Deus vai revelando essa história de maneira progressiva, ele vai desvelando progressivamente essa mensagem que tem o seu ápice, o seu clímax, na encarnação e na vida e na morte de Cristo Jesus. O Natal, culturalmente falando, pode se tornar como aquela experiência que, com quase toda certeza, acredito que todos aqui já passaram, de pegar um filme pela metade. Quem aqui já fez isso? De parar ali para ver um filme e ele já está passando. E daí você senta para assistir, para e tenta prestar atenção no filme, você pode até se engajar com ele, você pode achar esse filme legal, esse filme interessante, mas enquanto você não olha para o todo, enquanto você não olha para a história por completo, você não vai desfrutar do filme, dessa narrativa por completo. O Natal, culturalmente falando, pode ser isso, nós podemos estar pegando uma história na metade. Nós podemos nos engajar com ela, nós podemos achar ela interessante, ela fascinante, mas se nós não olhamos para toda a história, para toda a narrativa, nós não conseguimos compreender o verdadeiro significado, a verdadeira importância dessa história. As verdades sobre Cristo, elas fazem sentido quando nós olhamos para todo o contexto da Bíblia, para toda a narrativa bíblica. Muitas vezes nós temos essa dificuldade de olhar para os textos do Antigo Testamento e
entender como eles se conectam com os textos do Novo Testamento. Então, muitas vezes, nós caímos no erro de transformar o Antigo Testamento em algo sem importância para a nossa vida cristã. Ou como um livro de lições morais. Então, nós ouvimos aquelas mensagens a respeito sobre sermos valentes como Davi, sobre derrotarmos os Golias, sobre não nos rebelarmos contra Deus e não desobedecermos a Deus como Sansão. Mas isso nós fazemos quando nós não conseguimos entender o todo dessa narrativa que vai sendo desenrolada. E nós só conseguimos compreender as verdades sobre Cristo Jesus quando nós olhamos para todo o contexto bíblico, para toda essa narrativa, para toda essa história que vai se desenrolando. E eu sei que o texto que nós lemos pode não parecer um texto natalino, pode não parecer um texto do período do Advento, mas eu trouxe esse texto de uma maneira intencional, porque hoje eu gostaria de nos estimular a trabalharmos a nossa imaginação, a olharmos para o todo das Escrituras, para que então a gente entenda o clímax da história. Nós não podemos olhar apenas para o ápice, para o ponto principal de uma narrativa. Nós precisamos olhar para o todo para entendermos o clímax. Gostaria de falar a respeito, inicialmente, sobre Deus como o totalmente outro. Aquele que é totalmente distinto, aquele que não há nada que se compare, não há nada que se iguale, aquele que foge à nossa compreensão e ao nosso entendimento. Como dito por João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E esse tema, o tema da idolatria, é um tema bem comum nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento. Nós lemos no desenrolar ali dos livros de Gênesis, Êxodo e todo o Pentateuco, e também sobre toda a história de Israel, que um dos temas principais, uma das narrativas que nós podemos traçar, que conectam várias histórias, é o tema da idolatria. Os homens criados por Deus, criados à imagem de Deus, feitos para se relacionar com Deus e somente dar louvor a Deus, se rebelam contra Deus, buscam viver segundo a sua própria vontade. A partir desse momento, o homem, em inimizade contra Deus, começa a produzir ídolos, a sua imagem e a sua semelhança. No Antigo Testamento, nós vemos isso de uma maneira bem explícita. As nações, os homens, construíam ídolos de barro, pedra e madeira para adorarem a esses ídolos. Hoje, a nossa idolatria talvez não seja tão explícita. Talvez nós não confeccionemos ídolos de madeira, de barro, de pedra. Mas nós continuamos criando ídolos para nós. Se o homem não está em submissão a Deus, rendendo louvor e glória a Deus, não fica um espaço vazio no seu coração, não fica um espaço vazio na sua vida. Algo vai ocupar o lugar de Deus, se não for o próprio Deus ocupando esse lugar de soberania, de adoração e de louvor nos nossos corações. E hoje os nossos ídolos se tornam coisas criadas. Nós continuamos produzindo ídolos à nossa imagem, segundo as nossas necessidades, segundo os nossos anseios. Nós colocamos ídolos, nós transformamos em deuses a fama, o dinheiro, o sucesso, a felicidade, os nossos próprios desejos e as nossas necessidades. E é por isso que em diversos textos que nós lemos na Bíblia, nós vemos a Bíblia enfatizando a santidade de Deus, como nesse texto que nós acabamos de ler. Não sei quem já viu aquelas entrevistas que o pessoal faz e depois posta no Instagram, que vai e pergunta alguma coisa para alguém que está na rua. Se nós fizermos esse exercício de pararmos pessoas e perguntarmos, Deus é? Qual vocês acreditam que seria a primeira resposta? Deus é? Amor. Se você fizer a mesma pergunta para um judeu, a resposta vai ser, Deus é santo. E não somente santo, ele vai falar que Deus é santo, santo, santo. Por não haver superlativo na língua hebraica, nós vemos em verdade vos digo. Então seria como de verdade mesmo, uma verdade enfatizada. Vaidade de vaidade. E por isso que
quando falam a respeito de Deus, vão falar que Deus é santo, santo, santo. Isso seria o mesmo que dizer que Deus é santíssimo. Que Deus é santo elevado à última potência. E essa santidade de Deus, ela é expressa na Bíblia em diversos textos, em diversos momentos, e ela está principalmente relacionada nesses contextos de idolatria, aonde Deus está falando com a nação de Israel e falando que eles não poderiam adorar a ídolos, mas somente a Deus, porque Ele é santo. A palavra santidade nós podemos entender como pureza, como separação. Mas quando nós falamos a respeito de Deus, esses dois termos se aplicam, mas nós também podemos entender a santidade como distinção, como algo singular, algo que não tem outra comparação, algo que está separado, que é distinto, que é puro. E quando no texto em que nós lemos, nós vemos a afirmação de que o Senhor é Deus, nos céus e da terra, e não há outro como Ele, não é como se o texto estivesse fazendo uma separação, colocando os ídolos de barro, de pedra, de madeira, de um lado, colocando Deus do outro lado e falando, olha, esses deuses aqui são meia boca, mas esse Deus aqui é bom. Esse Deus aqui, ele responde às orações de verdade. Esses aqui respondem de vez em quando, mas esse aqui é melhor do que os outros. Não. Quando o texto afirma que só o Senhor é Deus e não há outro como Ele, Ele está dizendo que não há nada que se compare a Deus. Os outros deuses diante dEle não são nada. E se não há outro como Deus, Deus é esse outro. Deus é esse ser, essa pessoa que foge à nossa compreensão, que foge à nossa capacidade, porque se nós fôssemos tentar exemplificar quem é Deus, não teria nada que nós poderíamos usar para comparar com Deus. Não há nada que se assemelhe a Ele, não há nada que chegue perto de parecer ser como Deus é. Você pode falar, mas o homem não foi criado à imagem de Deus? Nós somos uma imagem pálida de Deus. O homem feito à imagem e semelhança de Deus, quando não está em submissão, em relação com Deus, ele é só uma imagem pálida de Deus. Nem o homem consegue plenamente apresentar quem é Deus. É uma imagem, é semelhança, não é igualdade. O homem não representa Deus em sua totalidade, porque não há outro como Deus. Não há nada que se compare a Ele. Não há nada que se iguale a Ele. Nós não podemos compreender quem é Deus. Nós não podemos colocar Deus numa mesa e dissecar a Deus. Nós não podemos chegar até a Bíblia e falar, não, agora eu vou conhecer plenamente a Deus. Porque, primeiro, o nosso intelecto não é capaz de conhecer a Deus plenamente. Porque nós somos criatura e não há outro como Ele. Quando nós falamos que Deus é santo, nós falamos que Ele é esse outro, com quem não há nada que se compare, não há nada que se iguale, não há quem chegue perto a Ele, não há quem seja semelhante a Ele, que expresse a plenitude de quem Deus é. Quando nós afirmamos que Deus é santo e que não há outro como Ele, nós afirmamos que Deus é único, que Ele é singular, Ele é puro e separado. Não há nada que nós possamos usar como referência para chegarmos ao conhecimento de Deus. Não há como nós, homens, que nos sustentamos na nossa própria racionalidade, que buscamos conhecer a realidade por meio do nosso intelecto, por meio do nosso raciocínio. Não há como nós chegarmos ao conhecimento de Deus dessa maneira. Porque não há outro como Ele. Deus é esse outro. Deus é esse que não há nada que se compare, não há nada que se iguale a Ele. Não apenas não há outros deuses como Deus, não há nada como Ele. E é por isso que essa expressão de Deus como totalmente outro foi dita por Karl Barth. Ao examinar as Escrituras, ele chegou a isso e falou, não há nada que se compare a Deus, porque não há outro como Ele. E se não há outro, então Deus é esse totalmente outro, é esse que escapa ao nosso entendimento, é esse que escapa às nossas capacidades, é aquele que humilha o nosso intelecto, aquele que mostra que nós somos pó,
criaturas. Deus não é um objeto, Deus não é a natureza, que nós interagimos com ela e descobrimos verdades a respeito dela por meio da exploração, por meio da experimentação, por meio do nosso próprio raciocínio. Nós não podemos entender a Deus, nós não podemos conhecer a Deus por nós mesmos e pela nossa própria capacidade. Nós vemos no relato bíblico que quando Deus se revela a Moisés, em Êxodo 3, na sarça ardente, a primeira reação de Moisés é cobrir o seu rosto, porque ele teve medo. E eu gostaria que você usasse essa imaginação. Quem aqui já esteve perto de uma fogueira, do fogo, algo muito quente, que dá aquele, só de chegar perto, chega a arder, chega a incomodar. Agora imagina como foi a revelação de Deus por meio do fogo para Moisés na sarça. E a primeira reação que Moisés tem é cobrir o seu rosto em medo, em temor. Moisés pergunta, Deus fala com Moisés por meio do fogo, por meio da sarça, instrui Moisés a respeito da libertação do seu povo, e então Moisés pergunta a Deus, mas quem eu devo dizer que me enviou? Deus diz, eu sou. Diga que o eu sou o enviou. Deus é o inominável. Não há nomes para atribuirmos a Deus por nós mesmos. Não há nada que nós podemos usar para identificar a Deus, para comparar com Deus. Ele é o grande eu sou. Gostaria de ler um texto junto com vocês e mais uma vez pedir para que você use a sua imaginação. Tente imaginar essa cena descrita nesse texto. O povo ficou 400 anos vivendo em escravidão, no Egito, uma terra que existiam vários deuses, haviam vários ídolos, feitos de pedra, feitos de madeira, haviam divindades a quem os egípcios se prostravam, e essas divindades estavam muito vinculadas aos fenômenos naturais, a chuva, a fertilidade, ou associados aos homens, a um grande rei, a um grande faraó. E então Deus liberta o seu povo de uma maneira miraculosa. Ele envia pragas contra o maior rei daquele contexto, daquela região, naquele período, e humilha o maior império que existia, que oprimiu o povo de Deus por centenas de anos. E então Deus liberta esse povo de uma maneira miraculosa. O anjo do Senhor, no final, ceifa o primogênito dos egípcios, tira o povo da escravidão e leva eles para o deserto. E então Deus vai se revelar a esse povo que conhecia vários ídolos, vários outros deuses, sabia da existência de vários outros. Esse mesmo povo sabia, provavelmente, do Deus dos seus antepassados, do Deus que havia feito uma promessa ao seu patriarca. Mas muitos deles não se relacionavam mais com esse Deus, não sabiam mais quem ele era. E talvez fosse mais um Deus para eles do panteão egípcio, ou uma outra divindade distinta, diferente. Então nós lemos no Êxodo 19, versículos 16 a 19. Na manhã do terceiro dia, houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. Gente, nós muitas vezes perdemos a nossa capacidade imaginativa. Nós olhamos para o texto bíblico como algo
Está escrito aqui um texto, como se fosse um manual de teologia, que vai jogando, vai falando a respeito das coisas de Deus, das verdades, mas a Bíblia ela não é um manual de teologia. Ela é uma narrativa, ela é um drama. E quando nós olhamos para cenas como essas, gente, nem Hollywood, nem os Vingadores, nem o filme do Spielberg ali, que gasta um monte em efeitos especiais para chegar perto, para se comparar de uma cena como essa. E nós, muitas vezes, temos uma interpretação pobre de textos como esse. Nós não conseguimos usar o nosso imaginário. Tenta se colocar nesse lugar e ver essa cena. Uma fumaça cobrindo o monte, a terra tremendo, Deus falando com voz de trovão. Você não ficaria aterrorizado? Você não tremeria assim como o povo tremeu? É isso que acontece quando Deus se revela ao homem. É isso que acontece quando nós nos achegamos diante de Deus. Esse Deus que é totalmente outro, que é totalmente distinto, que não há nada que se compare a Ele, que é puro. Nós ficamos assombrados, nós ficamos assustados, nós trememos diante dEle. Moisés falou com Deus, se aproximou, o povo temeu e não quis se aproximar de Deus e pediu para que Moisés fosse representá-los. E então mesmo Moisés, depois, pede para que Deus mostre a ele a sua glória, em Êxodo 33. E o que Deus responde a Moisés? Ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Esse é um Deus cujos anjos cobrem o seu rosto e falam, Santo, Santo, Santo. Nós não poderíamos conhecer a esse Deus. Nós não podemos chegar a Ele e conhecê-lo, saber quem Ele é, pelas nossas próprias capacidades, pelo nosso próprio intelecto, pelo nosso raciocínio. Nós não podemos nos apresentar diante dEle, mas nós podemos conhecê-lo, porque Ele se revela a nós. Herman Bavinck vai dizer, como o homem pode conhecer a Deus, o infinito e incompreensível, aquele que não pode ser medido nem pelo tempo, nem pela eternidade, aquele em cuja presença os anjos cobrem os rostos com as suas asas, que vivem em uma luz inacessível e que nenhum homem viu ou pode ver? Como esse alguém pode ser conhecido pelo homem, cujo fôlego está em suas narinas e que é menos que nada e menos do que vaidade? Como ele pode conhecer a Deus, se o seu melhor conhecimento é cheio de remendos e retalhos? Com todo esse conhecimento sobre, ele tem conhecimento de quê? O que ele sabe das coisas em sua origem, essência e propósito? Ele não está cercado de mistérios em suas mãos? Ele não está sempre nos limites do desconhecido? É para crermos, então, que tal homem, pobre, fraco, ignorante e pecador, deve conhecer a Deus, o Altíssimo, Santo, Onisciente e Poderoso Deus? Nós, muitas vezes, nos orgulhamos das nossas próprias capacidades. Nós nos orgulhamos do nosso intelecto, da nossa sabedoria, da nossa inteligência. Mas diante de Deus, que é esse totalmente outro, nós somos humilhados. Mas nós podemos conhecer a Deus porque, como no texto que nós lemos, o Senhor é Deus nos céus e na terra. Deus é um Deus transcendente, que foge à nossa compreensão, que foge à nossa capacidade, que está muito além dos nossos limites, do tempo, do espaço. Mas Ele não é apenas um Deus transcendente, Ele não é apenas Deus nos céus, Ele também é Deus na terra. As Escrituras falam de Deus andando pelo jardim, se relacionando com o homem. Deus desceu para ver a construção da Torre de Babel. Ele apareceu a Jacó em Betel. Ele deu a sua lei, como nós lemos, no Monte Sinai. Ele habitou entre os querubins em Sião, em Jerusalém. Deus, Criador, sustentador de todo o universo, não está alheio à sua criação.
Nós, como criaturas, não poderíamos conhecer a Deus se Ele não desse esse primeiro passo de se revelar a nós, de mostrar de uma maneira que nós possamos compreender, em uma linguagem que nós possamos entender quem Ele é. Só nos é possível conhecer algo a respeito de Deus porque Deus se revela. E esse conhecimento de Deus, ele só é possível porque é uma autorrevelação. É algo que vem do próprio Deus. E essa autorrevelação, ela é possível porque Deus é um Deus pessoal. Outras religiões creem nesse Deus transcendente. E por isso que para elas é inadmissível poder conhecer a Deus. Eles vão falar que Deus é a criação, é tudo. Deus é tudo. Mas então é possível conhecer a Deus? Não, é possível conhecer as coisas, e Deus está em tudo. Mas isso é porque falta algo. Deus é de fato transcendente, mas Ele também é um Deus pessoal. E sendo um Deus pessoal, consciente, que tem liberdade na sua vontade, que nada pode reprimir a sua vontade ou limitar o seu poder, o Deus que não está confinado ao nosso mundo, mas vai além dele, que está exaltado acima dos céus e da terra, Ele toma essa atitude. Ele deseja se revelar. E nós só podemos conhecer a Ele porque Ele decide que seria possível a nós conhecermos a Ele. Ele se revela na criação, por meio dela. Ele se revela na consciência de cada ser humano. Não há como, por mais que a pessoa diga, eu sou ateu, não há como, de fato, a pessoa, se ela quiser ser ateu de fato, ela vai se tornar o Nietzsche, que daí nada tem sentido. O Nietzsche é o único cara que talvez seja o ateu de verdade, que daí ele chega e fala, não existe Deus, então nada tem sentido, nada tem razão, é tudo isso aí, nós estamos aqui, somos um acaso, e viver é isso aí, não tem muito o que a gente esperar. Mas todo ser humano tem essa consciência de que existe um Deus. Existe algo que vai além da sua compreensão. Porque nós constantemente nos deparamos com esse mistério, com o desconhecido, com algo que vai além daquilo que nós podemos conhecer. Mas Ele não apenas nos deu informações sobre Ele. Deus se escreveu e inscreveu na história. Ele entrou no nosso mundo, na pessoa de Jesus Cristo. O Deus que é santo, distinto, que não há nada que se compare, que não há nada que se iguale, que não há nada que possa deter o seu poder, se faz homem. Deus se revelou em Cristo Jesus não como trovão, não como uma coluna de fogo, Ele se revelou como homem. Essa é a maravilhosa mensagem do Natal. Jesus é Emanuel, Deus conosco. Muitas vezes a nossa banalização dessa mensagem é porque, como eu já falei anteriormente, nosso coração fabrica ídolos constantemente. E então, muitas vezes nós criamos um Deus que é uma projeção de nós mesmos, das nossas necessidades, dos nossos desejos. Então nós ouvimos, Jesus é Deus, e a gente olha e fala, beleza, Jesus é Deus. Mas é esse Deus que nós estamos nos referindo, é o Deus que nós criamos, é o Deus que veio, é o Jesus que vai me dar o carro que eu quero, é o Jesus que vai me fazer feliz, que vai acabar com todos os meus problemas, que vai realizar os meus desejos, como se fosse o gênio da lâmpada ali. Então nós ouvimos, Jesus é Deus, Deus encarnou, mas porque nós projetamos uma imagem de Deus, nós falamos, beleza, Jesus é Deus, então é esse Jesus que não é esse Deus das Escrituras. E é por isso que nós perdemos esse assombro diante da verdade da encarnação. Nós olhamos para a doutrina que Deus, Criador dos céus e da terra, sustentador do universo, se despiu da sua glória e se fez homem, e nós não ficamos maravilhados com isso. Nós olhamos para Jesus
e não conseguimos entender que é esse Deus que é totalmente outro, que foge à nossa compreensão, que foge à nossa capacidade. É esse Deus que nós não poderíamos conhecer se Ele não se revelasse a nós, mas Ele se revelou, Ele veio ao nosso encontro e encarnou como homem. Nós vimos a sua glória e nós olhamos para isso e isso não muda a nossa vida. Nós olhamos para essa mensagem e, legal, que bonito. Nós perdemos essa noção de que Jesus não é um Deus, qualquer Deus. Jesus é o Deus encarnado. É esse Deus único, singular, o totalmente outro, aquele que não há quem se compare, aquele que não há quem se iguale. É esse Deus que as pessoas tremiam e temiam de se aproximar, mas Ele se revela da maneira que nós possamos olhar, que nós possamos nos aproximar. João vai falar na sua primeira epístola, aquele que os nossos olhos viram, que nós ouvimos, que as nossas mãos apalparam. E é por isso que quando nós, de fato, entendemos a mensagem do Natal, a realidade da encarnação, isso resulta em, primeiramente, uma crise pessoal, uma mudança radical e uma esperança final. Quando nós olhamos para essa história completa, para o todo, e então nós olhamos para o Natal, toda a nossa compreensão a respeito desse período que nós estamos vivendo muda. E um encontro verdadeiro com o Deus homem é impossível que não gere uma crise pessoal, uma mudança radical nas nossas vidas e molde a nossa esperança, transforme a nossa esperança final. Esse mesmo Deus, cujos homens temiam se aproximar, nós lemos em Lucas 5, do 1 ao 8. Pedro estava numa situação cotidiana, ele era um pescador, e ele estava no seu próprio barco, pescando, fazendo algo que era rotineiro a ele. E não só isso, Pedro estava num momento frustrante, profissionalmente falando. Pedro tentou pescar e nada. E então esse homem que estava no barco de Pedro fala, joga para o outro lado. E então, peixes e mais peixes. Tenta imaginar Pedro vivendo isso. No seu dia a dia, no seu trabalho, num dia comum, após uma frustração no seu trabalho. E quando ele olha para aquele homem que estava no seu barco, e ele entende quem era que estava ali diante dele, Pedro implora e fala, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. É isso que o encontro com o Deus homem gera em nós. Quando nós olhamos Deus no nosso cotidiano, na nossa humildade, na nossa simplicidade, o Deus majestoso, Senhor sobre tudo e sobre todos, que vem até nós, não tem como a nossa reação não ser a mesma de Pedro. Não tem como a nossa mente não entrar em colapso. Não há como a gente não ficar assustado, assombrado e falar, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Essa experiência que nós temos quando nos encontramos com o Deus homem, o Deus encarnado, ela é da categoria do assombro, da perplexidade, do susto, de perder o fôlego, de a mente explodir, de não caber na nossa mente, não caber na nossa compreensão. Como pode o Deus que não há nada que se compare, se fez homem e veio ao nosso encontro? Aonde nós estávamos, no nosso cotidiano, nas nossas frustrações. Ele se sujou conosco, ele não apenas se fez um homem feito, ele se fez um bebê. E pensar que o Criador do universo se fez uma criança, que não comia por conta própria, que não se limpava por conta própria, ele se limitou
Nós não somos capazes de compreender essa realidade. Foge a nossa compreensão. É uma situação que humilha nosso intelecto. Mostra que nós, que nos seguramos nas nossas próprias capacidades, na nossa racionalidade, não sabemos nada de fato. Porque a realidade das realidades, o ideal que se tornou real, nós olhamos para isso e não conseguimos entender. O outro, o inominável, se fez do nosso tamanho e morreu a nossa morte. Isso não quer dizer que a fé cristã seja contrária à racionalidade. Porém, ela humilha a nossa racionalidade. Quando o anjo aparece até Maria com a mensagem do Natal, nós lemos que Maria fica desconfiada e questiona o anjo: como isso vai ser? Como isso se dará? O texto mesmo ali nós podemos entender que Maria questionou, inquiriu o anjo, para tentar entender o que estava acontecendo. E às vezes nós falamos: não, eu sou questionador. Eu não aceito nada sem questionar. Não, o problema não é você questionar. Agora, que tipo de pergunta você costuma fazer? As perguntas que você faz é buscando a resposta ou é apenas uma barreira de proteção contra a resposta? Não é errado nós raciocinarmos, nós usarmos o nosso intelecto, mas nós temos que saber que nós somos criaturas. Então, nossa capacidade é muito limitada perto do Criador. A mensagem do Natal, ela não é apenas uma crise intelectual, mas ela também nos humilha, porque quando nós entendemos de que a luz veio ao mundo em Cristo Jesus, para isso nós precisamos reconhecer que nós estávamos em trevas. Nós que achávamos ser capazes de iluminarmos o nosso próprio caminho, chegar à paz, chegar a realizar os nossos sonhos por nós mesmos e viver segundo a nossa própria vontade, precisamos reconhecer que nós somos pó diante de Deus. Nós somos frágeis, nós que queremos saber de toda a verdade, ser a fonte de toda a verdade, não conseguimos compreender aquilo que é de fato importante. Nós precisamos reconhecer, ao olharmos para a encarnação, para Deus encarnado em Cristo Jesus, que isso foi necessário por causa dos nossos pecados. Esse é um exercício que eu já fiz algumas vezes, de conversar com pessoas que têm esse contato cultural com o Evangelho, acreditam que Jesus era Deus, mas ainda acham que para ser salvos precisam alcançar a salvação pelos seus próprios méritos. E uma simples pergunta desmonta toda essa lógica. Se você é capaz de salvar a você mesmo, por que Deus encarnou? Por que foi necessário a encarnação? Se você é suficiente, se você consegue ser santo por você mesmo, foi só para Jesus dar um exemplo? Quando nós olhamos para a encarnação, nós precisamos reconhecer que foi necessário por causa da nossa rebelião contra Deus. Nós nos tornamos seus inimigos, nos tornamos de uma maneira justa, alvos da sua ira, porque nós buscamos ocupar o trono que somente o Rei do Universo poderia ocupar no nosso coração. Nós não poderíamos nos relacionar com Deus por causa do nosso pecado, porque nós não éramos puros e separados, então nós não poderíamos nos relacionar com aquele que é puro e separado, mas Deus veio ao nosso encontro. Então a mensagem do Natal, ela nos humilha. Ela humilha o nosso intelecto, ela humilha o nosso orgulho e nos faz reconhecer de que nós não somos nada. E é por isso que a fé verdadeira não é um processo que nós controlamos, não é um exercício de vontade própria. O encontro com o Deus homem não é do nível do entendimento, mas é do nível da perplexidade. O encontro com o Deus homem também gera uma mudança radical. Na Bíblia, a santidade de Deus sempre esteve relacionado com o dever de santidade para com todos aqueles que se relacionam para com Deus. Sede santos, porque o Senhor, o seu Deus, é santo. Isso não é algo só do Antigo Testamento. Pedro reenfatiza essa verdade, que nós devemos ser santos porque Deus é santo.
Por ele ser puro, todos aqueles que se relacionam com ele também precisam ser puros. Por ele ser distinto, todos aqueles que se relacionam com ele também precisam ser distintos. Essa singularidade de Deus, ela resulta numa exclusividade na nossa relação com Deus. Diante do Deus verdadeiro, qualquer outra coisa se torna ídolo. Então não há como nenhuma outra coisa possa ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas, se nós de fato tivermos um encontro com o Deus verdadeiro. Ao nós nos depararmos com a doutrina da encarnação, com a pessoa de Jesus Cristo, com o Deus encarnado, não tem como nós permanecermos nós mesmos. E é por isso que não existe possibilidade de sermos simpatizantes de Jesus. Muitos hoje admiram Jesus. Nós até encontramos alguns livros, Jesus, maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior educador que já existiu. Quando você for viajar no aeroporto, sempre tem desses. Mas não tem como Jesus ser o maior psicólogo que já existiu. Não, ou Jesus é Deus ou não é. Não tem como apenas simpatizar com Jesus. Achar que Jesus foi um líder moral, um bom exemplo. Ou não, Jesus foi um líder político, um revolucionário, que veio bater de frente com o poder daquela época, com os opressores. Não. Diante do Deus encarnado, nós temos, como C.S. Lewis fala, no Cristianismo Puro e Simples, 3 opções. Ou ele era um louco, ou ele era um mentiroso, ou de fato, ele era o Deus verdadeiro. Ou ele era um louco, porque acreditava que era Deus, porque em diversos momentos ele afirma ser Deus. Ou ele era um mentiroso, porque ele falava que era Deus, e se ele não acreditava nisso, então ele era um mentiroso. E ele foi morto por causa disso, por dizer que era Deus. E a alternativa para essas 2 opções é: Jesus, de fato, era o Deus encarnado. Ou Jesus é o Deus verdadeiro, ou ele é o Henrique Cristo. Que a gente olha para o Henrique Cristo, é engraçado, né? Porque ninguém acredita que ele era o Deus verdadeiro. Então, ou ele é um louco, ou ele é um mentiroso. Não tem como olhar para Jesus e ter outra opção. Falar, não, Jesus era um cara legal, que estraga o fã-clube. Não. Ou Jesus era o Deus verdadeiro, ou ele era um mentiroso, ou ele era um louco. Mas se ele de fato era o Deus verdadeiro, isso muda tudo. Não há como nós nos encontrarmos com ele e permanecermos os mesmos. Sempre que as pessoas encontravam Jesus nos evangelhos, elas entravam em movimento. Alguns seguiam a Jesus, outros se juntavam aos fariseus e queriam matá-lo. E não tem como nós nos encontrarmos com Jesus e não sermos colocados em movimento. Quando nós nos encontramos com Jesus, o Deus verdadeiro, encarnado, a nossa primeira reação é como a de Pedro. Como a de Isaías, quando olhou para a glória de Deus e falou, ai de mim. Mas a segunda reação é o maravilhamento. É o mesmo que teve Maria, Zacarias, Simeão, porque Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Deus promete diversas vezes que Ele faria uma nova aliança, onde Ele inscreveria a sua lei no coração dos homens. Ele seria o seu Deus. E nós vemos Jesus falando, esse é o sangue da nova aliança. O meu sangue derramado em favor de vocês. Se Jesus de fato era Deus, nós primeiro ficamos constrangidos diante dele, por causa do nosso pecado. Mas a consequência é o maravilhamento. Se ao nos depararmos com a mensagem do Natal, isso não gera alegria nos nossos corações e louvor nos nossos lábios, nós achamos que entendemos, mas ainda não entendemos. Timothy Keller vai dizer, você consegue imaginar então, se Moisés estivesse aqui hoje e ouvisse a mensagem do Natal? Mais especificamente, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele exclamaria, vocês percebem o que isso significa? É justamente o que me foi negado.
Significa que por meio de Jesus Cristo vocês conseguem encontrar Deus. Podem conhecê-lo pessoalmente e sem pavor. Ele pode entrar na vida de vocês. Entendem o que está acontecendo? Onde está a sua alegria? Onde está a sua perplexidade? Deveria ser essa a força motora da vida de vocês. Não tem como entender a mensagem do Natal, a realidade da encarnação, e isso não se tornar a força motora das nossas vidas. Se ao olharmos para essa mensagem, isso não gera alegria, não gera perplexidade, nós precisamos olhar de novo e de novo, porque nós não entendemos a mensagem do Natal. E por último, o encontro com o Deus homem gera uma esperança final. O Catecismo de Genebra, ao responder à pergunta, qual é o fim principal da vida humana, afirma que os seres humanos conheçam a Deus por quem foram criados. Deus é o bem supremo do homem. Esse é o maior testemunho das Escrituras. Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, a fim de que ele conhecesse a Deus, o seu Criador, e o amasse com todo o seu coração, se relacionasse com ele de uma forma pessoal, cotidiana. E a Bíblia termina com a descrição da Nova Jerusalém, onde os habitantes dessa cidade veem a Deus face a face e têm o seu nome escrito em suas testas. Essa é a nossa origem, o nosso propósito, o nosso destino, conhecer a Deus. Na oração de Jesus, em João 17, Jesus afirma que a vida eterna é essa, que conheçam a Deus por meio de Jesus Cristo, a quem Ele enviou. João termina a sua epístola em João 20 dizendo que todas essas coisas a respeito de Jesus foram escritas para que vocês conheçam a Cristo, conheçam Jesus e reconheçam que Ele é o Cristo, e crendo nele, tenham a vida eterna. E é por isso que, enquanto nós não conhecemos a Deus de fato, a nossa vida não tem sentido. Enquanto nós não nos relacionamos com Ele, enquanto nós não olhamos para Deus encarnado, em Cristo Jesus, nada vai fazer sentido. É o que eu falei a respeito de Nietzsche. O único ateu de verdade chega nessa conclusão. Se Deus não existe, se Deus não encarnou em Cristo Jesus, nada faz sentido. A gente apenas está inventando motivos para se mover, para fazer as coisas. A compreensão da mensagem do Natal, da mensagem do Evangelho, ela vai mudar a nossa vida porque ela transforma a nossa esperança. Se Deus é esse totalmente outro, onde nada existe fora dele, longe dele, também não há esperança fora dele. Não há vida longe dele. Não há conhecimento senão a partir dele. Gostaria de convidar o time de música. Nós lemos, como nós cantamos aqui nessa manhã, em Colossenses 1, do 15 ao 23, que o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico.
Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Toda a nossa ansiedade em relação ao futuro é dissipado quando nós nos encontramos com o Deus encarnado. Aquele que é a imagem do Deus invisível, supremo sobre toda a criação. Ele existe antes de tudo e mantém tudo em harmonia. Deus não nos deixou à própria sorte. Não nos abandonou na nossa fraqueza e no nosso sofrimento. Ele veio ao nosso encontro. Ele entrou no nosso barco. Ele se fez um bebê. Ele assumiu a nossa fraqueza. Em Cristo, Deus está reconciliando todas as coisas. Nele, todas as coisas encontram paz com Deus. Isso inclui a nós que estávamos longe de Deus. Éramos seus inimigos. Nós não poderíamos conhecer a Deus se Ele não se revelasse a nós. Nós não poderíamos nos aproximar dEle se Ele não desse o primeiro passo e viesse ao nosso encontro. E agora, porque Ele encarnou e se sacrificou por nós, nós podemos nos apresentar diante dEle, santos, sem culpa, livres de qualquer acusação. É necessário, porém, que nós continuemos a crer nessa verdade e nela permanecermos firmes, sem nos afastarmos dessa esperança que nós recebemos quando nós ouvimos a boa nova. Em Cristo nós conhecemos a Deus, o totalmente outro, porque Ele se revela a nós. Nós podemos ver a sua glória. Não apenas isso, se nada existe fora de Deus, tudo que nós podemos conhecer, nós só podemos conhecer mediante o conhecimento de Deus. Ele é o princípio de inteligibilidade de todo o universo. E se Deus encarnou em Cristo Jesus, o que nós podemos dizer sobre o seu retorno? Se Ele nos comprou pelo preço do seu sangue, o que nós podemos dizer a respeito do futuro? Não nos guardará também Cristo até o seu precioso retorno, ao precioso dia da sua vinda? Em Oséias 6, 1-3 nós lemos: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Essa é a maravilhosa mensagem do Natal. Essa é a realidade da encarnação. Que nós não tornemos isso algo banal, algo cotidiano. Que ela continue a nos deixar espantados, perplexos. Que ela nos deixe em crise, transforme as nossas vidas e molde a nossa esperança. Tão certo quanto Ele veio, Ele virá. Enquanto o esperamos, nós clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Gostaria de convidar todos a fecharem os seus olhos. Deus, muito obrigado por Cristo Jesus. Quão maravilhosa notícia é, Deus, sabermos que o Deus que é totalmente outro, que não há quem se compare, não há quem se iguale, que foge à nossa compreensão, que foge ao nosso entendimento, se fez conhecido pelo seu próprio desejo de se tornar conhecido, e não apenas nos deu informações a respeito de si mesmo, mas se inscreveu na história, encarnou e nós vimos a sua glória. A vida eterna é essa, Deus, que nós possamos conhecer a Ti e prosseguir em Te conhecer. Gera uma crise nas nossas vidas, Deus, ao nos encontrarmos contigo,
transforma a nossa forma de viver e molda a nossa esperança. Não permita que nós nos encontremos contigo e permaneçamos os mesmos, Deus. E mais uma vez, hoje nós clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós cremos em Ti, nós cremos que a vida eterna é essa, Deus. E nós clamamos pelo Seu retorno, em nome de Jesus.